Você já deve ter ouvido falar na Carta. Você já leu? Já assinou? Quem é contra esse texto? Alô, alô. Tudo para ser histórico. A democracia é o único caminho. A liberdade não pode esperar, dar a volta por cima. Coluna Galrani de volta, tudo bem, gente? Onde eu tô? Bem, tô aqui chegando à Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco, centro de São Paulo. Se você não ficou sem internet nos últimos tempos, você já deve ter ouvido falar na Carta. A Carta às brasileiras e brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. A Carta em favor da democracia. Eu vim aqui cobrir pela CNN em Portugal. Essa carta é uma reedição daquela carta de 1977, que denunciava a ilegitimidade do governo militar da época e o estado de exceção. O local da leitura da carta é essa aqui, a mais renomada faculdade de direito do país. Eu resolvi fazer um vídeo aqui para o canal e é por isso que você está me vendo pela primeira vez aqui, ó, de gravata. Mas como esse espaço aqui é meu, eu posso estar de gravata, de regata, de moletom, mas sou sempre eu, tá? E aqui, com uma pegada exclusiva para vocês, meus deprimidinhos e deprimidinhas que estão sempre me acompanhando. Então eu vou levar vocês pelos bastidores da reportagem, vou trazer um pouco das minhas impressões desse evento, que tem tudo para ser histórico. Você conhece o manifesto? Está disponível na internet. Você já leu? Já assinou? Assinou sem ler? Você sabe o que diz o texto? Eu convido você a refletir comigo, aqui direto do local onde o manifesto vai ser lido e divulgado oficialmente. Então se inscreva no canal, me segue nas redes sociais, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Instituições, restabelecendo o Estado democrático de direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos, com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Gente, a carta virou um dos temas mais falados entre os formadores de opinião. A maioria dos brasileiros, claro, tem problemas maiores. A inflação, principalmente a de alimentos, que não cede. 15% de inflação em 12 meses. Isso num cenário em que houve até recuperação do emprego, mas a renda caiu. Então, não dá para dizer que a carta da Faculdade de Direito da USP seja a prioridade para todos os brasileiros. Falar em ataques às instituições, respeito à Constituição, parece até uma preocupação escandinava num cenário em que a gente fala de fome, né? A fome voltou a ser um assunto, castigando mais de 30 milhões de brasileiros. Mais da metade da população não tem certeza se vai ter o que comer diariamente. Pois é, como superar isso? A democracia é o único caminho, não tem receita de bolo, não tem saída fácil, não tem verdade absoluta. E é só na democracia que há espaço para o diálogo e para a resolução de conflitos de maneira pacífica. Eu não vou ficar aqui, gente, dando palestrinha sobre democracia. Eu queria aproveitar que eu estou aqui para pensar com vocês. Eu estou com a carta aqui e eu fiquei pensando sobre o que seria esse vídeo. Eu reli a carta e toda hora que eu li a carta e reli, eu me perguntava: quem é contra esse texto? E eu me perguntava de novo, por que alguém seria contra? Tem muita gente falando mal da carta. E o que eu mais ouvi é gente querendo passar a ideia de que a carta é de apoio ao Lula. O ex-presidente candidato relutou um pouco, mas acabou assinando, junto com outros 7 candidatos. Tem o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, tem ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, juristas, economistas, artistas. Não é só gente da esquerda. Houve quem criticasse, por exemplo, o timing de publicação há meses da eleição. Pois é, mas aí eu pensei, publicar uma carta no período da eleição defendendo a eleição, por que isso seria errado? Então é isso, quem não assina parece não ter outro motivo senão não concordar com a carta mesmo. E aí eu separei uns trechos aqui para vocês, porque eu sei que muita gente assinou porque é modinha, mas não é isso. É um texto muito bem escrito, cuidadoso,
O Brasil tem milhões de problemas? Tem. Racismo, o problema da Amazônia, pobreza, concentração de renda, tudo isso. Mas essa carta aqui tem um escopo bem reduzido. É a carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. O tema é esse. Assina a carta quem tem esse compromisso. Não importa se você é a favor ou contra a privatização da Petrobras, se você acha que a reforma trabalhista deve ser revogada ou não, se é bolacha ou biscoito. Obviamente, a gente sabe que é biscoito, né, gente? É biscoito, óbvio. A questão é maior e, ao mesmo tempo, é mais simples. Não importa para o time que você torça, tem que ter regras e um campo para se jogar. Se é gol, se é falta, é gol e é falta. Não pode ter gol de mão. Tem uniforme, tem o tempo regulamentar. Não dá para querer jogar futebol e ser contra a bola. Eu sou péssimo em metáforas futebolísticas, então não sei porque eu estou enveredando por esse caminho. Vou voltar à carta e sempre se pergunte por que alguém não assinaria essa carta. Vamos lá, aos trechos? Tivemos várias alternâncias de poder com respeito ao resultado das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Quem discorda disso? Teria que mostrar provas que as urnas não são seguras e confiáveis. Até hoje, nenhuma prova. A suposta fraude mais contundente é a invasão dos servidores da Justiça Eleitoral. Só que as urnas não estão em rede, né? Vamos seguir aqui com outro trecho? Vivemos em um país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais, como saúde, educação, habitação e segurança. Discorda? Segue. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude. Discorda? Igualdade de condições para todos? Segue. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia, com a disputa entre os vários projetos políticos, visando a convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Eleição não era para ser o ápice do debate público? Segue. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. Alguém acha que tortura é algo louvável no presente? A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Quem é que acha que isso não é um caminho? Ser contra a carta com princípios tão básicos de regra do jogo, de obviedade sobre o comportamento da sociedade, posiciona uma pessoa numa situação delicada. Como explicar que alguém é contra princípios tão básicos, respeito às regras do jogo, não violência, aceitar a alternância de poder, condenar a tortura? Bradamos de forma uníssona. Estado Democrático de Direito sempre! A carta marca uma posição forte. Goste você ou não, é um marco. E o presidente Jair Bolsonaro repete a estratégia que talvez funcione para o seu cercadinho. Rotula a carta de cartinha e ataca aqueles que assinam. Até agora ele não fez, provavelmente não vai fazer o que deveria ser feito. Não gosta do texto? Pega trecho a trecho e aponta. Que trecho você não gosta? De que trecho você discorda? Isso não vai acontecer. Se ele fizesse isso, essa carta aqui, esse papel cheio de letras, revelaria exatamente o que ele é. Um homem cujas causas são exatamente o oposto do que está pregado aqui. E o quanto mais ele ataca a carta, mais ele se desnuda. Gente, tem a outra carta também, que é conhecida como a carta da Fiesp. A carta da USP é mais ligada a pessoas físicas, como eu falei, juristas, artistas, ex-ministros do Supremo, por aí vai. A carta da Fiesp é uma carta mais institucional. O presidente Bolsonaro conseguiu uma proeza. Ele uniu empresários a estudantes, a sindicatos dos trabalhadores, todos a favor da democracia. Obviamente, no contexto em que a gente está inserido, esse tipo de discurso a favor da democracia, em respeito ao Estado de Direito, vira, inevitavelmente, algo contra o presidente Bolsonaro. Mas não deveria ser. Qualquer pessoa, inclusive uma pessoa que concorre às eleições, deveria respeitar o Estado Democrático de Direito, porque ele só está lá porque votaram nele e as urnas eletrônicas são confiáveis. Esses companheiros e companheiras que concordam nessa luta de preservar a democracia a todo custo, levanta as duas mãos unidas.
vários oradores vieram ao púlpito para poder falar ou ler outros manifestos, se posicionar, falando de improviso ou lendo. O tema central, claro, a defesa da democracia. Gente, acabou de acabar o evento aqui e eu queria compartilhar com vocês algumas impressões. Eu fiz umas anotações aqui. É claro que o recado, no fim das contas, é para o presidente Bolsonaro, mas o nome dele foi falado apenas em um discurso. O nome dele, Jair Bolsonaro, só foi falado uma vez. Em outra menção, falaram da cartinha, que é o modo como o presidente se refere à Carta em Defesa do Estado Democrático de Direito. No fim das contas, é uma carta institucional, plural, que tenta abarcar o maior número de pessoas. Havia políticos aqui embaixo acompanhando esses discursos, mas nenhum candidato veio ao púlpito falar. Eles só ouviram. E eu separei aqui uma frase da presidente da OAB São Paulo. Lembrando que a OAB Brasil não assinou essa carta, mas a OAB São Paulo sim. E ela diz, abre aspas, não queremos sentir saudade da democracia. Por isso, não podemos flertar com a sua ausência. Essa é a frase da presidente da OAB São Paulo. E claro que para vocês que acompanham o canal, algumas frases podem parecer até meio óbvias, como a do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. Ele fala que não existe sociedade próspera sem ter democracia. É algo um pouco óbvio, mas que precisa ser ressaltado. O reitor da Universidade de São Paulo disse, por exemplo, que as prioridades deveriam ser outras, né? Saúde, educação, economia, mas, infelizmente, estamos aqui discutindo possíveis retrocessos. Houve também quem falasse que essa é uma situação esdrúxula, justamente por isso, ter que falar de democracia. Falta pouco para a eleição e a gente deveria estar debatendo o quê? Propostas, mas não. Estamos debatendo aqui a manutenção do Estado Democrático de Direito. Democracia foi a palavra mais repetida aqui. Um resumo rápido. Bem, eu vou dar uma paradinha aqui, porque eu tenho que fazer umas imagens e daqui a pouco tenho que conversar com o pessoal da CNN, porque eu vou entrar ao vivo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse novo modelo aqui de fazer a coluna, tá? Não vai ser comum, eu vou continuar fazendo na minha casa, até porque aqui é muito barulhento, né? E eu preciso de silêncio para pensar, eu fico um pouco confuso. Mas espero que vocês tenham gostado e acompanhem na CNN Portugal. Eu vou tentar botar um trechinho do que eu falei lá aqui, tá bom? Então, beijo. Como é habitual a esta hora, vamos à análise da campanha às presidenciais no Brasil com a ajuda do comentador Nelson Garrone, a partir de São Paulo. Boa tarde, Nelson. E hoje foi um dia particularmente importante aí em São Paulo, com um evento no qual tu estiveste presente. O Manifesto às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado foi lido na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Começo por te pedir uma descrição deste evento, era aguardado com muita expectativa e a adesão acabou por superar as expectativas? Boa tarde, Rita. Acabo de chegar, sentei, estou conversando com você. Então, as notícias aqui fresquinhas. E perdão pelas imagens que eu fiz ali, não sou um profissional das imagens. Bem, o evento era realmente muito esperado. A gente já pode chamar de histórico. É a maior manifestação contra as atitudes golpistas do presidente Bolsonaro. Daniela, eu sou da CNN Portugal. Como é que explica o que está acontecendo aqui para os portugueses? Então, aqui no meio da confusão, eu parei porque eu estou editando a Daniela Mercury. Eu vou mandar essa entrevista para a CNN Portugal, mas ficou longa. Então eu estou cortando essa entrevista para mandar para lá. Estava lá também a cantora Daniela Mercury, Rita. Eu conversei com ela e falei que era da CNN Portugal. E ela mandou um recado para a audiência portuguesa. Então, você é muito querido em Portugal. Como é que explica o que está acontecendo aqui para os portugueses? O que é que eu posso explicar para Portugal? Que nós também estamos aqui sem saber muito o que fazer, mas na dúvida estamos aqui na rua. Convidamos pessoas do Brasil inteiro para irem para as ruas e manifestarem seu apreço pela democracia, para reiterarem o nosso desejo
né, de manutenção do Estado Democrático de Direito, né, que é assim que a gente quer viver aqui nesse país, é assim que a gente exige viver. Eu vou também cantar uma música nova que chama O Samba Não Pode Parar. O samba como DNA brasileiro, né? A gente não pode, a nossa democracia, como uma tradução da nossa liberdade, da nossa expressão artística mais importante, vamos dizer que das identidades brasileiras mais simbólicas, né? Então, o sonho não pode esperar, o samba não pode parar, o amor não pode esperar, o verso e a rima, o futuro não pode esperar, o povo não pode calar, a liberdade não pode esperar, dar a volta por cima. Rita, então a arte ajuda a levar a mensagem para um público ainda maior. Eu queria apontar aqui uma importante, né? Os organizadores da carta quiseram mostrar que essa carta não é partidária. No evento, no lugar fechado, houve uma ou outra menção ao presidente Bolsonaro. No evento lá de fora, algumas menções ao presidente Bolsonaro. E no fim do evento, pessoas que estavam lá presentes, não necessariamente organizadores, mas as pessoas que estavam lá acompanhando, cantaram a música do ex-presidente Lula. Havia apoiantes do ex-presidente Lula candidato que cantaram ali em seu apoio neste evento que, a princípio, pelos organizadores, era para ser completamente apartidário. Nelson, mais uma vez obrigada por esta análise, desta vez também com o teu trabalho de repórter, a descrever-nos como foi a leitura do Manifesto pela Democracia no Brasil. Obrigado, Rita. Boa tarde. O sonho não pode esperar, o samba não pode parar, o amor não pode esperar, o verso e a rima, o futuro não pode esperar, o povo não pode calar, a liberdade não pode esperar, dar a volta por cima. Gente, gostaram? Olha, um aviso importante que o editor Garrone pediu para dar aqui. Como a gente está entrando num período eleitoral, ele não vai mais usar a imagem daquela ministra que censura os palavrões aqui na coluna. Para não infringir alguma lei eleitoral, a senhora não vai aparecer aqui até a segunda ordem. Então eu deixo aqui a pergunta: quem deve ser a personagem da ficção ou da realidade que vai ser essa figura castradora que a ex-ministra cumpria aqui, sabe? Alguém para impedir que os palavrões tão cotidianos e banais que venham a sair da minha boca cheguem aos seus ouvidos. Sei lá, se eu soltar um palavrão tipo, sei lá, um filho da ou um vai tomar no c... Então, como a ministra repressora é candidata, não vai rolar de botar a cara dela aqui, que senão estou fazendo propaganda para ela, tá? Então, quem que vocês sugerem que possa entrar aqui na coluna para censurar os palavrões do Garrone? O cargo está vago, aceito sugestões, tá bom? E vocês acham que eu tô aqui, eu tô no Largo São Francisco, eu tô cobrindo aqui, ó, a leitura da carta, mas tá até embaçado aqui. Mas é claro que tem coluninha do Francisco. Tem coluninha do Francisco. Em todos os lugares tem que ter coluninha do Francisco. E o que ele traz hoje? O Francisco, vocês sabem, que o Francisco de vez em quando ele vai tomar banho naqueles lugares de pet shop. E aqui em São Paulo, não sei aí, mas aqui em São Paulo eles adoram fantasiar cachorro. E dessa vez a fantasia do Francisco, ele saiu de lá, como é inverno, ele saiu com uma fantasia... Bem, vou deixar vocês verem na coluninha do Francisco. A coluna do Garrone fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, direto da Faculdade de Direito, aqui no centro de São Paulo, Largo São Francisco. E no próximo vídeo, provavelmente, eu vou estar lá no conforto da minha casa, normalzinho, tranquilo, silêncio, tá bom? Então, eu fico por aqui. Um beijo, tchau. Até a próxima. Gente, Francisco foi tomar banho, né? E tá frio, vocês estão vendo aqui o casaco que ele usa mesmo. Só que ele voltou do banho com isso aqui, ó. Voltou, não tá a cara do seu peru, gente? Francisco, tá a cara do seu peru. Será que é homenagem? Mas ficou bonito, vocês gostaram? O Francisco dando uma de seu peru? Né? Tá porra aqui, né, Francisco? Tá porra aqui. Eu acho que ele tá mesmo, ele tem essa cara de saco cheio. Está porra aqui, ficou uma graça, Francisco. Né, seu peru? Né, seu peru?